uma semana com várias capacitações, onde o horário da manhã é voltado para logística, onde está voltado mais para as centrais estaduais e regionais. E agora à tarde, e nos horários da tarde, nós vamos focar na administração focar na parte da administração. Excepcionalmente, hoje, no dia 10, nós fizemos um treinamento dia 7. Ai, parou? Parou de compartilhar, Vou Brielle. compartilhar de novo. Acho que Compartilha de novo, isso. por favor. Deu certo? Sim, voltou, tá certo. E que, excepcionalmente, no dia 10, hoje, de manhã e no período da tarde, nós estamos com foco na logística. E nos outros, de acordo com esse cronograma, nós vamos estar disponibilizando os links com meia hora de antecedência para que todas as nossas redes atinjam as nossas redes, para a gente capacitar bem. Então, dia 10, 15 horas está checado, então vamos começar. Inicialmente, mostrar que o Ministério da Saúde ele distribuiu um total de 390 milhões de doses da vacina, no qual a vacina Pfizer Comirnaty adulta, o Ministério distribuiu 160 milhões de doses. E com essa introdução da vacina pediátrica, em janeiro, nós vamos estar disponibilizando às nossas redes 3,5 milhões de doses. Então, até final de janeiro, vamos começar agora, na realidade, com dia 13 do 1, chega a vacina. Provavelmente lá para o dia 14 e 15 deve estar chegando nas centrais estaduais. E até o final do mês nós vamos totalizar 3,5 milhões de doses. Como no início da apresentação eu falei que nós vamos abusar muito da cor laranja, pelo fato para diferenciar as duas vacinas. Então, a Comirnaty infantil vai ser a cor laranja, onde o batoque, a tampa do batoque vai ser a cor laranja, e a Pfizer adulta vai ser da tampa roxa. Então, tem umas especificações da vacina pediátrica, quais só pode ser administrado para o público de 5 anos até 11 anos. 11 anos e 11 anos e 11 meses, no qual esse frasco vai ser um frasco multidose com 10 doses de 2,5 ml. Diferente com o da Comirnaty adulta, que é um frasco de multidose com 6 doses com 0,3 ml. E o intervalo entre as duas doses vai ser de 8 semanas entre as doses da vacina pediátrica da Comirnaty. Temos a cadeia de armazenamento e de transporte, ela pula uma etapa. Então, ela vai manter a -90 a -60, então ela tem a temperatura de ultra baixa, ela pode ser armazenada em temperatura de ultra baixa temperatura, e nesse caso ela tem a validade de 6 meses. Diferentemente da Comirnaty adulta, que temos a validade de 9 meses.
A temperatura de congelamento de menos 25 e menos 15, a fase pediátrica, ela não vai poder ser armazenada. Então, nesse caso, quando ela está na ultra baixa temperatura, ela vai ter que já ser descongelada, vai ter que ir para a temperatura de 2 a 8. Por isso, ela vai ter 10 semanas. E após da sua diluição, na temperatura de 2 a 8, ela vai ter 12 horas de validade. Então, recapitulando, nós vamos ter uma validade de 6 meses na temperatura de ultra baixa. Nós não vamos armazenar na temperatura de menos 25 e menos 15. E ela vai ter uma validade de 10 semanas na temperatura de 2 a 8, com 12 horas de validade após a diluição. Então, aqui, nós contratamos, o Ministério da Saúde contratou uma empresa de logística, onde vai fazer a distribuição na temperatura de menos 90 a menos 60. Então, a partir desse mês de janeiro, nós vamos começar já a ter esse serviço contratado pelo Ministério. E um dado importante que para essa vacina da Comirnaty pediátrica, nós não temos o limite de transporte de 2 a 8, comparado com a Comirnaty da tampa roxa, ela é válida por 12 horas, tem um tempo de transporte por 12 horas. Então, nessa da tampa laranja, da Comirnaty pediátrica, nós não temos esse limite. Então, aqui é para exemplificar e deixar bem mais visível e dinâmico a questão da validade. Então, a vacina em temperatura ultra baixa, ela vai ter validade por 6 meses. E na temperatura de 2 a 8, ela tem validade por 10 semanas. Sendo que essas 10 semanas, ela já está dentro dos 6 meses. Então, os 6 meses, temos 25,7 semanas. Então, se a pessoa, um profissional da saúde, descongelar na semana 17, ela vai ter 10 semanas de validade na temperatura de 2 a 8. Só que se o profissional da saúde descongelar essa vacina na semana 23, por exemplo, ela vai ter só 3 semanas. E, consequentemente, se ela descongelar na temperatura ou na semana 25, ela vai ter só 1 semana de validade. Então, aqui é para ficar bem claro que as 10 semanas, ela está dentro da validade de 6 meses. O Ministério da Saúde, ele faz as orientações que, ao registrar, faz a orientação que registre no frasco a data e a hora da diluição, para ficar bem claro o tempo da validade que ocorre depois que tem na diluição e no descongelamento também. É importante a gente colocar as duas datas. E para evitar de ter queixas técnicas, a Pfizer, ela recomenda, ao fazer a diluição, que tenha um ângulo de 90 graus no centro do batoque, para evitar
para evitar futuras queixas técnicas que podem ser causadas por erro de perfuração. Então, aqui está o link das queixas técnicas, da queixa técnica, onde o profissional da saúde vai reportar. E é importante a gente diferenciar que alguns lotes da fase Comirnaty pediátrica, ela vai ter a data vai estar registrado um lote pode ser com 2 datas diferentes. Então, um lote vai ter a data de produção e o outro lote vai ter a data do término da validade. E a doutora Olga, ela vai explicar melhor, para a gente ficar bem, para a gente prestar bem atenção, para a gente não se confundir, para não ter problema na questão da validade, para a gente não errar no tempo que a vacina tem a sua validade. Então, aqui eu deixo registrado o Ministério também orienta, né? E aqui a gente já deixa registrado que qualquer evento adverso, nós vamos notificar no notifica.saude.gov.br. Quando é relacionado à excursão de temperatura e queixa técnica, nós vamos reportar no redcap.saude.gov.br. O link é o mesmo que os estados já têm. Nós estamos trabalhando há mais de um ano com esse link. E nas queixas técnicas, nós vamos reportar a Anvisa pelo Notivisa. Então, aqui eu agradeço, em nome do Ministério da Saúde, nessa nova introdução da vacina, que vamos ampliar a nossa rede, né? Vamos atingir as nossas crianças de 5 a 11 anos. E aqui eu deixo o nosso e-mail para qualquer dúvidas. E eu passo agora a palavra para o pessoal da Pfizer, para o Carlos Witt ou para o Thiago, para eles continuarem a apresentação e uma boa capacitação para todos nós. Obrigado, Brielle. Vou passar para o Thiago, que vai apresentar a parte de logística, né, de armazenamento. Depois a gente segue com a apresentação da doutora Olga, com todos os detalhes sobre a administração. Obrigado. Olá, pessoal, vocês me escutam? Thiago. Sim. Legal. Bom, meu nome é Thiago Wittelter, eu sou o líder de supply chain aqui da Pfizer Brasil. Eu sou responsável pela importação e pela logística aí dos medicamentos Pfizer, inclusive da vacina contra o Covid. Importante ressaltar aqui que a nossa apresentação ela é destinada para profissionais de saúde e a gente solicita que não seja compartilhado esse material com nenhuma pessoa, com público leigo, né, ou profissionais que não sejam atuantes na área. Então, assim, como a Brielle comentou, a Anvisa concedeu o registro definitivo para a vacina Comirnaty para crianças entre 5 a 11 anos, então isso complementa aí a vacina anterior que nós tínhamos, que é destinada para pessoas acima de 12 anos, ou adultos, como nós estamos chamando na apresentação. A vacina Comirnaty ela é baseada na mesma tecnologia de RNA mensageiro, que é de propriedade da BioNTech, e foi desenvolvida em parceria pela BioNTech e pela Pfizer. Falando um pouco da agenda de hoje, que a Pfizer está trazendo.
A primeira parte, ela destina, ou ela trata dos pontos logísticos, que é o que eu vou tratar nesse momento. Ou seja, nós vamos tratar da visão geral de acondicionamento do produto, do armazenamento e da transferência das vacinas. Passando na sequência para a doutora Olga, que vai apresentar a parte de preparação e administração, eventos adversos, fontes de consulta, e nós seguiremos para a parte de perguntas e respostas no final da apresentação. O objetivo dessa nossa apresentação hoje é fornecer aos centros de vacinação uma visão geral da vacina e os detalhes aí técnicos dessa mesma vacina para crianças, 5 a 12 anos. Estou falando do acondicionamento geral do produto. Nós trazemos aqui um comparativo entre as duas vacinas. Então, como já foi comentado anteriormente, a nova vacina pediátrica, ela vai apresentar a tampa laranja, assim como o detalhe do rótulo laranja. E, diferentemente da vacina de adulto, após diluído, nós teremos 10 doses por frasco, enquanto que a vacina de adulto tem somente 6 doses por frasco. O frasco tem o mesmo tamanho, é um frasco multidose de 2 ml, porém, após diluído, nós temos um volume maior de doses no frasco pediátrico. Falando da embalagem secundária, também há uma diferenciação aqui para as doses pediátricas. Nós tínhamos para as doses adultas essa bandeja com 195 frascos, era uma bandeja grande, e nesse momento nós estamos alterando para as doses pediátricas, a embalagem secundária por uma caixa contendo 10 frascos, então é uma caixa pequena. Isso traz mais flexibilidade para todos os municípios, aí, para os centros de vacinação, para aplicarem essa vacina. E como eu comentei, como cada frasco contém 10 doses, nós teremos essa caixa com, no máximo, 100 doses nesse momento. Diferente da vacina adulta, que conta aí com mais de 1.000 doses numa bandeja. Então, aqui nós temos aí mais algumas imagens sobre o acondicionamento do produto. Aqui nós temos um exemplo do frasco, né? Como eu comentei, 10 doses cada frasco, e aqui nós temos uma imagem do cartucho com esses 10 frascos. Eu já trouxe em primeira mão para vocês aqui uma foto do produto propriamente dito. Então, antes, né, no treinamento de hoje pela manhã, nós tínhamos apenas imagens. Agora nós já temos uma foto aqui de como realmente vai ser apresentado esse produto. Então, vocês podem ver aqui já a caixa, como ela vai ser distribuída com os 10 frascos internos. Gostaria de mostrar para vocês também a embalagem terciária, que é essa caixa plástica, chamada de freezer case. Muito provavelmente aí os municípios dos estados que têm um volume grande de doses a receberão dentro dessa caixa de armazenamento. Ela é uma caixa que pode conter aí de 48 a 72 cartuchos destes. Inicialmente, a Pfizer vai enviar com 60 cartuchos, então depende muito da planta de manufatura para a diferenciação dessa quantidade de caixas. Mas, inicialmente, nós vamos contar aí com 60 cartuchos por caixa plástica. Tiago, deixa eu só te interromper um pouquinho. É que eu tô olhando aqui no chat, tem algumas pessoas falando que não está vendo a apresentação. Será que a gente pode descompartilhar e compartilhar novamente? Claro, podemos sim. Aqui estava normal, mas às vezes tem que ver também os outros. Mas eu estava vendo normal. Algumas pessoas também estavam dizendo normal. Eu voltei a compartilhar aqui, não sei se agora todos estão vendo. Pronto, eu tô conseguindo ver. Isso seja a conexão aí dos colegas, tanto do áudio quanto do vídeo. Mas tudo normal, Thiago. Certo, eu vou seguindo aqui, vou dando continuidade, então. Falando, então, agora do armazenamento, eu já vi que no início da apresentação da Brielle também surgiram algumas dúvidas do armazenamento, então nós vamos trazer aqui mais detalhes. Hoje, essa vacina pediátrica ela pode ser mantida sob 2 ranges de temperatura. O primeiro,
que é a temperatura que ela é importada, né, que ela é destinada aí ao operador logístico do Ministério da Saúde, que é menos 90, menos 60 graus. Essa é a temperatura de manutenção em ultrafreezer. Essa temperatura, ela tem a validade, ela tem, desculpa, a validação de tempo por até 6 meses. Hoje, a vacina pediátrica, diferente da vacina adulta, ela pode ficar em uma temperatura de ultrafreezer por até 6 meses, enquanto que a vacina adulta pode ficar até 9 meses. E como segundo range de temperatura, nós temos aí a temperatura de 2 a 8, que seria a temperatura de refrigerador, de geladeira, e durante esse período de armazenagem de 2 a 8, ela pode ficar até 10 semanas. Então, acredito que os municípios aí devam receber já na temperatura de 2 a 8 e, com isso, a manutenção segue por até 10 semanas. Importante salientar que, diferente da vacina adulta, essa vacina não pode ser armazenada ou transportada na temperatura de menos 25 a menos 15, e ela não pode ser congelada novamente, uma vez que já passou pela temperatura de 2 a 8. Então, uma vez que ela saiu do ultrafreezer, saiu do ultracongelamento para a temperatura de 2 a 8, ela não pode voltar mais para a temperatura de menos 90 e menos 60. Ela precisa ser mantida pelas 10 semanas, ou por até 10 semanas nessa temperatura de 2 a 8 graus. Falando então um pouquinho da transferência, é muito similar a isso. Então, nós também temos duas opções aí de transporte para essa transferência. Nós vamos falando da primeira opção aí, temperatura 2 a 8, temperatura de geladeira, de refrigerador, ou então em caixas térmicas na temperatura de menos 90 a menos 60 graus. Como a Brielle comentou, o novo contrato do operador logístico, ele já engloba aí uma transferência à temperatura de menos 90 a menos 60 graus. A gente não sabe ainda se isso já vai ser possível esse mês, se vai já chegar na ponta com essa temperatura de menos 90 a menos 60, porém já é algo factível aí para as próximas remessas. Importante salientar novamente, não é possível armazenar no freezer de menos 25 a menos 15, não é possível congelar novamente os frascos que já estejam em refrigerador e em geladeira. E é muito importante também verificar se, uma vez que a caixa foi transferida para a temperatura de geladeira, refrigerador, se foi atualizada a data de validade nesta embalagem. Como nós temos apenas 10 semanas de validade na temperatura de 2 a 8, é importante que se inclua aí uma nova etiqueta no momento que é feita essa transferência para a temperatura de 2 a 8. Outro ponto bastante importante, que aí trouxe bastante dúvidas já na vacina adulta, é que essa vacina pediátrica não tem um limite de tempo para transporte. Então, durante essas 10 semanas que ela fica de 2 a 8 graus, pode ser transportado no período que for necessário. Então, não há limitação para as doses pediátricas. Lembrando mais uma vez que para as doses adultas não há qualquer alteração, seguem as regras iniciais. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Olga, que vai seguir com a preparação e administração da vacina. No final da apresentação, nós teremos um tempo aí para as dúvidas, para os questionamentos de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Olga Meloni, sou infectologista, trabalho em Pfizer Vacinas. Quero agradecer a Patrícia e a Brielle pela introdução e, juntamente com o Carlos e com o Tiago, trabalho aqui em Pfizer Vacinas e vamos passar para vocês mais algumas informações que foram faladas pela Brielle, algumas que foram faladas para o Tiago, e nós vamos aqui colocar para vocês aqui em modo apresentação. Se tiver tudo ok, o pessoal confirma aqui, que às vezes o computador está lento, eu tirei um pouco o meu vídeo porque estava um pouquinho travando aqui. Mas agora acho que finalmente cheguei onde eu queria. Para todos vocês, eu vi várias perguntas, algumas dúvidas. Então, aqui, o que eu queria colocar aqui para vocês é essa tabela.
Essa tabela, vocês vão ver no final da nossa apresentação que vocês vão poder ter essa tabela comparativa entre a tampa laranja, que é aquela indicada para as crianças de 5 a 11 anos, quer dizer, 11 anos, 11 meses, 29 dias, todas as crianças que tiverem essa idade vão usar a dose da tampa laranja. 12 anos ou mais, as pessoas vão usar a tampa roxa, as vacinas da tampa roxa. Então, vamos para as comparações. Vocês sabendo esta comparação, tudo que nós vamos falar são os detalhes desse ponto, mas o mais importante é o destaque que nós queremos dar para a dosagem. Primeira coisa, a dosagem para a criança é de 10 microgramas, para os adultos é de 30. Por isso que a tampa laranja é importante, porque essas crianças não precisam de dose alta, elas precisam exatamente dessa dose. Outro ponto que foi muito bem destacado, tanto pela Brielle como pelo Tiago, é que esses frascos cor laranja, tampa laranja, tem 10 doses após a diluição. Nós vamos esclarecer direitinho o quanto é que tem que ser o volume da aplicação da dose e quanto vamos fazer a diluição. Para o frasco roxo, são 6 doses. Tanto um como o outro, laranja ou roxo, todos eles precisam de diluição, mas cada um tem uma quantidade de diluição. A diluição é feita com o soro fisiológico, aqueles que vocês já estão acostumados. Para a criança, para a tampa laranja, nós vamos usar 1,3 ml para fazer a diluição por cada frasco. Para os adultos é um pouquinho mais, 1,8. Então, quem já trabalhou com adultos sabe que é um pouquinho mais. Aqui, a dose, foi essa dúvida que eu vi o pessoal perguntando, a dose do frasco que nós vamos tirar é 0,2 ml, ok? Então, isso é que é para ficar gravado. O prazo de validade, ele vai ser de 6 meses, diferente do prazo de validade das vacinas de adulto, que são de 9 meses. Por que nós temos aqui 10 semanas, por exemplo, que é o que o Tiago destacou para vocês, 10 semanas na refrigeração e nós temos só 31 dias, um mês, de adultos? É porque agora a gente está usando, para fazer as vacinas de criança, uma solução tampão, que ajuda na estabilidade. E é por isso que, veja só, a grande vantagem, eu sei como é que é a correria numa sala de vacina, a grande vantagem, depois, após a diluição, você vai ficar 12 horas para poder usar o produto. Lembra, de adulto eram só 6 horas, e agora pode ficar 12 horas diluído até poder usar. Se não usou, vai ter que descartar após 12 horas. Isso é para a tampa laranja, ok? E a embalagem, o Tiago mostrou a foto para vocês. Então, vamos lá, falar. Vai ter sempre a informação da tampa laranja, mas nós vamos dar da tampa laranja, nós vamos dar destaque para ela. A tampa roxa vai ficar apenas com uma informação para vocês. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero falar uma coisa que eu também vi vocês perguntando aqui no chat. É o seguinte, às vezes o frasco vai vir com um rótulo de nome genérico, tipo Pfizer, BioNTech, Covid vacinas. Quando ele vem com esse nome genérico, o número do lote vai vir junto com a data de produção, de manufatura. MFG é produção, é manufatura. Portanto, aqui pode estar escrito outubro de 2021. A gente vai fazer o cálculo de 6 meses para ver quando é que esse produto vai ser expirado, vai ter a sua validade. Quando ele vem com o nome Comirnaty, que é o nome comercial, ele vem junto ao lote, ele vem com a data de expira, a data de validade, ok? Então, isso é muito importante para que vocês olhem e não pensem assim quando chegar esse tipo de embalagem. Mandaram uma vacina vencida. Não, é porque MFG é manufatura, é produção, e EXP é de expira, de validade. Se vocês tiverem dúvida, nesse site, que é o comirnatyeducation.com.br, vocês vão ter a data de fabricação, e vou pegar o mesmo exemplo que eu dei para vocês. Outubro de 2021. Então, esse produto vai ter data de validade de 6 meses, portanto, ele vale até o dia 31 de março de 2022.
E é isso que é muito importante para vocês saberem. Isso só vale para quando vem a data de produção. Quando é a data de expira, aí é o que vale, está escrito 6 meses. E aqui a gente sempre está falando do produto congelado. Vamos seguir. Essa foi uma dúvida que apareceu aí para vocês. Qual é a dose dessa vacina? Após a diluição, essa vacina que vai ser usada para as crianças de 5 a 11 anos, quer dizer, 11 anos, 11 meses e 29 dias, ou 30 dias, 29 dias, né? Essa criança ainda tem 11 anos. Ela vai usar o frasco da cor laranja. E vai dar para a gente tirar, após a diluição, 10 doses. Cada dose tem 0,2 ml. Não sei por que alguém roubou aqui a minha tela. Elane. Gente, vou pegar aqui de novo, tá? Só me avisem se vocês estão vendo de novo a minha tela. Voltou, Olga. Sim, estamos Ótimo. vendo. Perfeito. Então, eu estava falando que eu vou conseguir extrair 10 doses de um único frasco quando eu uso seringas e agulhas de baixo volume morto. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu quero tirar as 10 doses, então é importante vocês estarem com a seringa e a agulha no padrão certo. Vamos ver daqui a pouquinho aqui na frente para vocês entenderem isso. Então, vocês aqui têm essas em verde, a seringa e a agulha, ou a agulha que você acopla, ou aquela que já vem com a agulha, você tem elas de baixo volume morto. Portanto, vocês vão conseguir tirar as 10 doses. Se for uma agulha e seringa que tem um elevado volume morto, que é esse vermelhinho, como vocês podem ver, ó, vocês veem, aqui é pequenininho o vermelhinho, é muito pouco. Aqui já é elevado. Aí é improvável que a gente consiga tirar as 10 doses, por se a gente usar uma seringa padrão que não é de baixo volume morto, ok? Eu vou dar seguimento e depois a gente pode discutir melhor esse assunto. Aqui, quando a gente vai preparar a diluição para aplicar nas crianças, a gente tem que verificar se o frasco está com a tampa laranja. É o primeiro passo. Se você tiver com ele armazenado congelado, porque pode ser que alguma das suas centrais de vacinação esteja com ele congelado, você sempre deve descongelar antes do uso. Então, esses frascos vão ser descongelados ou na temperatura de 2 a 8, e aí uma caixinha com 10 frascos vai levar umas 4 horas para descongelar, ou se eles estiverem congelados e você precisa usar rapidamente, você deixa numa temperatura ambiente, mais ou menos, esses frascos por uns 30 minutinhos, e ele vai estar descongelado. Sempre que você tirar ele do congelamento e deixar a temperatura de refrigeração de 2 a 8, você tem que atualizar a data de validade nessa caixa, porque ele só vai valer por 10 semanas. Quando ele está congelado, ele vale 6 meses. Lembrar que esses 6 meses englobam também essas 10 semanas. Então, é a tabela que a Brielle mostrou muito bem, que talvez a gente depois possa mostrar. Então, se eu descongelei ele, faltando uma semana para esgotar o prazo de validade, eu só tenho uma semana para deixar ele em refrigeração e utilizar o produto. Portanto, aquela tabelinha que a Brielle fez é bem interessante para a gente poder ver até quando vale a validade, né? Até quando vale quando a gente descongela o produto e pode usar por essas semanas. Nunca passar do prazo de 6 meses, ok? Então, sempre lembrando que armazenados de 2 a 8 vale até por 10 semanas, mas sempre dentro do prazo de validade de 6 meses. Esses frascos descongelados podem ser manipulados à luz ambiente. Então, não há problema de você manipular. Mas depois você diluir, por exemplo, você volta a guardar ele na geladeira, no 2 a 8. Antes de diluir, é muito importante que você homogeneize esse frasco. Não é para fazer a diluição ainda. Primeiro você pega ele, você deixa descongelar e você inverte ele cuidadosamente 10 vezes antes da diluição. Esse frasco descongelado, ele pode ser manipulado nas condições de luz ambiente, como nós falamos,
E antes da diluição, ele tem que estar com uma dispersão descongelada, pode ter umas partículas amorfas, esbranquiçadas, não há problema nenhum. O importante é não agitar. Vocês viram aqui escrito, não podemos agitar. É um produto sensível. Se você agitar, você pode deixá-lo em condições não próprias para uso. Então, como é que é essa técnica? É muito importante o que a Brielle falou. Você entra com o soro fisiológico, então é com solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%. Você vai usar uma agulha calibre 21, fazer toda a técnica de asepsia e você vai entrar perpendicularmente ao frasco. Você vai injetar 1,3 ml dessa solução para fazer a diluição. Nesse frasco, como vocês devem lembrar daquele quadrinho que eu mostrei, já tem 1,3 ml. Você vai juntar mais 1,3. Ele vai ter um volume de 2,6 ml, ok? Então, desse volume que vai ficar após a diluição, você vai conseguir aplicar as suas 10 doses. Um detalhe importante que eu sei que vocês sabem, mas faço questão de repetir. Tem que equalizar a pressão do frasco. Quando a gente vai remover a agulha, é importante retirar 1,3 ml de ar. Você injetou 1,3 ml de soro fisiológico, aí você tira, você vê que a flechinha está para cima, você tira 1,3 ml de ar para que você tenha a pressão do frasco equalizada. Entrou 1,3 de soro, saiu 1,3 de ar. Mais uma vez, lembrar que você não pode agitar. Você vai fazer a homogeneização invertendo 10 vezes para que essa dispersão fique totalmente diluída, sem partículas visíveis. Ela vai ter que estar esbranquiçada sem nenhuma partícula visível. Caso haja presença de partículas ou esteja descolorada, porque é uma dispersão esbranquiçada, você deve descartar essa vacina. Importante, então, relembrando, é um frasco multidose de tampa laranja, vai ser diluído com uma solução injetável estéril de cloreto de sódio a 0,9%, e somente de um frasco de diluente é que você vai poder fazer essa diluição. Você não pode usar outro tipo de diluente, não pode ser utilizado nenhum outro tipo, somente a solução injetável estéril de cloreto de sódio. Lembrando que a diluição após de 1,3 ml da solução, você vai juntar no frasco, você vai poder ter as 10 doses e cada dose, nós vamos ver direitinho, é 0,2 ml. Ela vai ter essa dose nesse volume 0,2 ml, ela vai ter uma quantidade de antígeno de 10 microgramas. A gente não adiciona mais do que 1,3 ml de diluente. É muito importante isso, para que a gente não deixe esse frasco com uma pressão maior ou mais diluído. E lembrar sempre que, usado para diluição, aquele frasco do diluente, ele deve ser descartado, para a gente evitar qualquer tipo de contaminação. Então, independente do volume de frasco de diluente, ele deve ser usado para diluição apenas uma vez. O restante deve ser descartado. Outra coisa muito importante que a Patrícia recomendou bastante é o fortemente recomendado que a vacina diluída seja mantida entre 2 e 8, considerando essas possíveis variações climáticas. Vocês conhecem muito bem o nosso país, temos um país continental que tem diversas temperaturas, então o melhor é que a gente mantenha sempre a vacina para que seja igual para todo mundo, entre 2 e 8. E a gente deve ter uma minimização, quer dizer, a gente deve expor ela pouco à luz ambiente. Nunca a luz solar direta, nem luz ultravioleta. Outro ponto, uma vez descongelada a vacina, diluída ou não, uma vez descongelada, não congelar novamente. E a gente já destacou que ela tem que ser usada 12 horas a partir da diluição. Se não for usada toda a vacina remanescente, tudo que sobrou no frasco ou na seringa, deve ser descartado depois de 12 horas.
Então, agora nós vamos preparar nossa sala de vacinação. Para cada frasco, a gente vai fazer uma diluição. Para cada frasquinho da tampa laranja, a gente vai ter um frasco para fazer a diluição, ok? Com o soro fisiológico, todos os materiais que vocês estão acostumados para fazer a limpeza, todos os EPIs necessários. E aí, para retirar a solução, o diluente, né? Para você poder fazer a nossa misturinha, para fazer a nossa diluição, você vai pegar uma seringa de 3 ml, ou pode ser de 5 ml, o que você tiver, e uma agulha de calibre 21. Você vai aspirar 1,3 de ml de solução para poder injetar no frasco. Já deixa separado 10 seringas de 1 ml e 10 agulhas, calibre 25. Nós estamos falando de crianças, então é bom a gente ter um calibre 25 adequado, e o comprimento da agulha vai ser o que for apropriado para a musculatura dessa criança. Lembrar sempre, nós temos que fazer a injeção intramuscular, deltoide de preferência, quer dizer, no bracinho dessa criança. Então, já deixa tudo preparado para não precisar ficar saindo correndo, buscando agulha ou seringa, deixa tudo preparado na mesinha. Na hora da diluição, você já anota a data e a hora no frasquinho. Para quê? Para que você não se perca. É importante anotar a data e hora. Isso faz parte da sua logística, da sua organização, porque dentro de 12 horas, depois da diluição, se não for usado, nós vamos ter que desprezar essa vacina, ok? E sempre manter de 2 a 8. É fortemente recomendado que depois da diluição você deixe ela refrigerada. E importante, vocês que são de sala de vacina, vocês conhecem isso muito bem. Na hora de aplicar, é sempre bom deixar um pouquinho fora, porque uma vacina que esteja um pouquinho mais gelada pode dar um pouquinho mais de dor. Então, isso vocês estão acostumados, que são as suas boas práticas, de deixar um pouquinho que ela atinja, e ela vai atingir rapidamente essa temperatura ambiente para fazer a aplicação. Ok? Então, vamos lá. Recapitulando. A diluição com 1,3 ml do soro fisiológico. O frasco tinha 1,3, portanto, a somatória dá 2,6 ml. Com uma seringa e agulha de baixo volume morto, você consegue tirar as 10 doses. E eu sei que tem muita gente com mão boa aí. Se essa mão for muito boa, vocês conseguem tirar até 11 doses, sem problema nenhum. Vocês conseguem fazer 11 doses. Mas lembrar, se a quantidade de vacina restante no frasco não for suficiente para fazer uma dose completa, aqui embaixo, olha aqui embaixo, de 0,2 ml, descarta esse frasco ou qualquer volume excedente. Então, sempre a dose, olha aqui no lado esquerdo, 0,2 ml. Vai usar uma técnica asséptica, limpa a tampa do frasco, tira esse 0,2 ml e é para essas crianças de 5 a 11 anos. A gente consegue tirar 10 doses se for tudo com um baixo volume morto, seringa e agulhas, ok? Não usou em até 12 horas, após a diluição, tem que descartar essa dose de vacina, estando ela no frasco ou estando ela na seringa, ok? Olha esse quadrado aqui embaixo, esse retângulo aqui embaixo, é muito importante isso. Nós vamos administrar sempre intramuscular. Olha o xizinho vermelho, não injetar vacina em via intramuscular, vascular, intravascular, ou subcutâneo ou intradérmico. E sempre o local preferido é no músculo deltoide. Por que músculo deltoide? Porque todos os estudos foram feitos dessa forma, no músculo deltoide. Se houver, eu já vi algumas perguntas assim, se for uma criança que tanto o músculo deltoide bilateral dos 2 bracinhos não tenha condições de receber a vacina, como vocês estão acostumados, vocês podem utilizar outra área da criança, principalmente em coxa, mas a preferência é sempre deltoide. Relembrando, não juntar excesso de vacinas de o excedente de vacinas de vários frascos, porque eu não posso montar uma dose com vários frascos. E não se deve misturar na mesma seringa outras vacinas ou outros produtos, ok? Então, aqui só lembrar que é importante o
0,2 ml da dose de cada uma das vacinas. Via intramuscular, sempre uma única dose nessa primeira consulta, e a segunda dose, conforme a nossa bula, ela deve ser administrada em 3 semanas após a primeira dose. Mas a gente sabe que o Ministério da Saúde, na sua nota técnica, coloca 8 semanas. Portanto, sempre vocês vão seguir o que o Ministério da Saúde está falando. Uma coisa é a bula, outra coisa é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde toma suas decisões baseados na situação epidemiológica do país, na sua situação de saúde pública, nas suas recomendações de pessoas capacitadas, do seu comitê técnico. Portanto, é muito importante vocês lerem as notas técnicas do Ministério da Saúde. Outro ponto importante é que ainda não tem dados disponíveis para falar de intercambiabilidade com outras vacinas de Covid. Então, nesse caso, crianças de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose de vacina da Comirnaty vão tomar a segunda dose da vacina Comirnaty. Caso o Ministério da Saúde, por isso coloco de novo a tarja aqui, faça algum tipo de recomendação, a gente sempre vai seguir as recomendações do Ministério da Saúde. E um ponto que eu julgo muito importante, que eu quero que vocês prestem atenção, é essa parte aqui de baixo. Entre a primeira e a segunda dose, a criança que vai completar 12 anos, então a primeira dose ela tomou, ela tinha 11 anos e 10 meses. Quando ela voltou para tomar a segunda dose, ela já tinha feito 12 anos, porque vai voltar depois de 8 semanas, ela, nesses 2 meses, completou 12 anos. Neste caso, essa criança que acabou de completar 12 anos recebe a segunda dose da vacina de tampa laranja. É muito importante vocês terem isso muito claro para vocês. Essa criança, mesmo tendo 12 anos, ela vai receber da tampa laranja. Os estudos que foram feitos dessa forma. As crianças que estavam no estudo e que fizeram 12 anos receberam a segunda dose da tampa laranja. Então, isso é muito importante. E é sempre a tampa laranja, a dose é de 0,2 ml, que são 10 microgramas do antígeno, é a tampa laranja. Ok? Falar rapidinho de eventos adversos. Na bula, a gente vê a tabela de eventos adversos, sempre na cor laranja. Os eventos adversos que foram encontrados são semelhantes aos dos adultos: dor de cabeça, dor na musculatura, que é a mialgia, dor no local da injeção, às vezes um cansaço, que é a fadiga, pode ficar meio vermelhinho o local da injeção, e isso é o mais comum. Esses são os muito comuns, alguns comuns que é febre, diarreia, dor nas articulações, que é a artralgia, e outros menos comuns, que são incomuns, que pode ser um aumento de gânglio, uma redução de apetite, uma urticária, uma dor nas extremidades, e pode acontecer uma anafilaxia. Então, isso é importante, não há um número que é conhecido, mas pode ocorrer a anafilaxia. É importante ressaltar que, mesmo que é bom que a gente não vacine, inclusive na nota técnica e no plano de operacionalização do Ministério, recomenda-se esperar para a pessoa que teve Covid vacinar-se depois de um mês da positividade do PCR ou do início dos sintomas. Mas a gente, durante a situação de estudo clínico, vacinou pessoas com Covid. Em nenhum momento tiveram um aumento de eventos adversos só porque elas estavam com Covid. E muito importante, a Brielle mostrou para vocês, quando vocês tiverem suspeita de reações adversas, alguma situação, por favor, notifique. É muito importante que vocês sempre notifiquem. Outro ponto importante é, se houver uma superdosagem, por algum motivo, foi esquecido de fazer a diluição, pegou-se diretamente do frasco sem diluir. Então, vai ser dada uma superdosagem para essa criança. É muito importante a gente... Já tivemos casos assim e em nenhum momento tivemos aumento da reatogenicidade. Não teve aumento das reações adversas.
mas é sempre importante, no caso de superdosagem, quer dizer, a gente acabou dando uma quantidade maior porque esqueceu de diluir, estou dando apenas um exemplo, a gente vai fazer o monitoramento das funções vitais e o tratamento sintomático, se está com febre, se está com dor, tá ok? Lembrar só de contraindicações, é quando a pessoa tem uma sensibilidade ao princípio ativo ou qualquer um dos recipientes. Lembrar sempre que a rastreabilidade é muito importante para que a gente possa saber o que está acontecendo. Então, nunca deixe de anotar corretamente o nome da vacina, o número de lote, para que a gente possa fazer rastreabilidade. E nos casos de anafilaxia, a gente sabe que já teve alguns casos assim. Isso acontece com todas as vacinas injetáveis. E o importante é que lá na tua sala de vacinação a gente tenha um tratamento médico e supervisão necessária se houver um evento anafilático. A gente recomenda que pelo menos fique em observação a criança que tomou a vacina ao redor de 15 minutos. E se a pessoa já teve um caso de anafilaxia com a primeira dose da vacina Comirnaty, nós não devemos injetar a segunda dose. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento. Quero só fazer uma ressalva aqui, porque muita gente fica falando de miocardite, pericardite. Realmente, existem alguns casos muito raros que pode dar um tipo de uma inflamação no coração. Esses casos ocorrem principalmente em 14 dias e ocorre mais frequentemente na segunda dose. Mas, de qualquer forma, é super raro. E também o que tem sido observado é mais em homens jovens. Em crianças, muito pouco, quase nada. Muito pouco, mas pode ocorrer. Então, é importante que a gente realmente possa fazer esse segmento, que a gente receba essas informações pelo site que foi informado pela Brielle, para que a gente possa fazer esse segmento. E quero deixar aqui um aviso a vocês. Os casos de miocardite por ter a doença COVID é muito maior do que os casos de miocardite pela vacinação. Então, hoje, e isso está comprovado, hoje a gente sabe que é melhor vacinar, mesmo podendo ter um caso raro de miocardite, do que a pessoa ter o COVID e fazer uma miocardite, ok? Deixo aqui as fontes de consulta. Quando vocês entram nesse site, que é www.comirnaty global, tudo junto, com Y aqui.com, vocês entram nessa parte aqui laranja, que é de criança, que é onde a gente vai encontrar esses dois materiais. A tabela que eu mostrei para vocês, que está bem didática, bem fácil de ver todas as diferenças. Vocês podem baixar esse PDF, podem grudar na parede lá do centro de vocês, e também o guia de como preparar e administrar a vacina. Todos esses detalhes que eu coloquei aqui estão nessas páginas. Eu vou voltar aqui para vocês olharem pelo QR Code. Se alguém não pegou aqui o QR Code, já pega o QR Code, ou então vai aqui nesse site e já consegue fazer o acesso nessa parte laranja. Tudo isso está nessa parte laranja. E, além do mais, nós temos o www.pfizer.com.br ou Fale Pfizer, tem um 0800, tem assistente virtual. Nós queremos realmente estar dando suporte a vocês para que vocês possam trabalhar adequadamente. Muito obrigada, gente. Agora é a hora das perguntas, eu já vi que tem bastante. Estou abrindo aqui meu vídeo, que aí eu acho que não vai travar a minha apresentação, porque já parei de apresentar. Obrigado, Olga, Elvite. Acredito que a Brielle teve que sair. Temos a Soraya para nos ajudar com as perguntas, né? Para a gente iniciar. Perfeito. Vamos lá, gente. Quanto a Soraya, não sei se a Soraya nos escuta, mas, Olga, vou ajudando aqui, filtrando um pouco das perguntas que estão no chat. Acho que uma delas é com relação à administração com outras vacinas aí do calendário.
existe alguma orientação. Sim, hoje existe uma recomendação, inclusive está na nota técnica, né? A gente deve esperar 15 dias para poder fazer essa administração. A gente sabe que foi assim também nos adultos, a gente esperou 15 dias para poder fazer outras vacinas. Aí depois a gente viu que não havia problema. Para quem quiser, está na nota técnica que foi publicada pelo Ministério da Saúde esse ano, no item 6.1, número 7. Não, 7 não, 5. Está escrito que a vacina Covid não seja administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias. Está lá na nota técnica, tá, pessoal? Oi, pessoal. Quem fala aqui é Denise. Eu sou aqui da Denise. equipe da Patrícia, da Soraya, da Brielle, enfim, do pessoal da Rede de Frio aqui nacional também. Estou acompanhando com vocês. A Soraya teve um problema aqui no computador dela em relação ao áudio, ao som, tá? Mas eu fiz algumas anotações aqui com relação ao que eu consegui acompanhar da apresentação, das principais dúvidas, né? Aí eu separei por blocos, assim, de assuntos, porque são várias perguntas e muitas delas dizem respeito ao mesmo tema, mesma temática. Perfeito. Então, o Carlos Witt já colocou, que foi essa questão, né, do intervalo. Tem o pessoal que estava perguntando a respeito da diluição, isso principalmente lá no início da apresentação. Aí ficou algumas dúvidas, aí se puder só fazer o reforço, ó, sobre a Claro. diluição, sobre a questão da temperatura do diluente e atrelada a isso a questão da validade, como é que fica a validade após a diluição da vacina no frasco, Perfeito. tá Então, bom? com relação à diluição, nós vamos sempre usar 1,3 ml de soro fisiológico, não pode ser usado nenhum outro diluente, sempre esse mesmo diluente. Nós vamos injetar de forma perpendicular pela tampinha laranja, ele vai entrar bem no centro, que foi até um destaque da Brielle. Não é para entrar a 45 graus, nem na lateral, é na parte central e perpendicular, quer dizer, de pezinho, vai entrando direto. Injeta esse soro fisiológico que você já colheu no seu outro frasco de 1,3 ml, injeta esse soro e aspira o ar de 1,3 ml para equalizar o frasco. Lembrar que antes de fazer a diluição tem que homogeneizar, não pode agitar. Depois que você fizer essa injeção do soro fisiológico no frasco e equalizar, tirando 1,3 ml de ar, você vai retirar essa seringa e vai fazer a homogeneização. Dessa forma, a diluição você vai observar após 10 vezes invertendo o frasco, você vai observar se tiver tudo realmente diluído, você vai retirar desse frasco 0,2 ml para cada dose. Em geral, vamos ter 10 doses desse frasco. O soro fisiológico tem que seguir as recomendações do fabricante. Então, você perguntou da temperatura, a temperatura, quem decide e quem fala é o fabricante que vai ser fornecido pelo Ministério da Saúde. E mais alguma pergunta dessa parte de diluição? Denise? Eu creio que respondeu já. Eles tinham perguntado Tá. sobre a quantidade do diluente, acho que em relação à diluição e ao próprio diluente era isso. Aí teve gente pedindo, teve mais de uma pessoa pedindo para retornar durante a apresentação sobre a apresentação do rótulo do frasco. Aí acho que é bom para a gente, se puder, Mostrar. reforçar isso, mostrar o rótulo, a questão da marcação, né, que a Brielle Tá. tinha colocado, enfim. Ok, já estou voltando. Aquele Pode vir do com a data de. manufatura e expedição, é isso? Isso, Expedição talvez não isso gere alguma confusão expira. na. Claro, já estou voltando aqui. Só um minuto, por favor. Deixa eu só ver. É desse assunto ou é algum outro assunto? Desculpa. Isso, eu creio que é isso, porque eles foram colocando, pede para voltar a apresentação do rótulo do frasco. Acho que eles queriam que reforçasse. Perfeito.
Perfeito, então. Aqui nós temos o rótulo do frasco, quando ele vem com um nome genérico, como Pfizer, BioNTech, Covid vacinas, ou quando ele vem como Comirnaty. Quando ele vem geral, esse é o frasco com rótulo, aqui está a caixinha do lado. Quando ele vem com o frasco assim, e a caixinha também vem escrito essas letras, MFG, que é manufatura, que é produção. Então, aqui, neste caso, vai vir a data de produção. A data de produção, você deve... Ah, agora entendi. Ah, o questionamento também por causa dessas 6 horas. Na verdade, você pode usar por 12 horas. É porque agora a gente já conseguiu, estou vendo aqui o pessoal falando, então tem a manufatura, mas aqui, quando você faz a diluição, você pode usar por 12 horas. O que acontece? A gente tem uma nova solução tampão que faz a estabilidade ser maior. Então, quando vier o frasco com um rótulo, ele vai vir já com 12 horas, ok? E não 6 horas. E porque essas coisas vão se alterando, a gente está cada dia progredindo mais nessa parte. E aqui da manufatura é a data que vai ser produzido, e a expira, que é a data de validade, quando vem o nome comercial, tá ok? Acho que era essa a dúvida, e a gente vai checar aqui, já entendi essas 6 horas, mas pode contar que são 12 horas. Como vocês sabem, à medida que o tempo passa, a gente consegue ter melhoria na parte de estabilidade. Denise, tem bastante Oi, perguntas aqui relacionadas também à questão da idade, Olga. A criança que isso. tomou a primeira dose com 11 anos, se ela completa 12 anos, qual que é a orientação? A orientação, ela é do Ministério da Saúde, também 11 meses, por exemplo, e tomou a primeira dose, 11 anos e 10 meses e tomou a primeira dose, quando ela voltar para fazer a segunda dose, ela já vai ter 12 anos. Então, neste caso, a gente vai dar a vacina para ela da tampa laranja, a vacina que é para de 5 a 11 anos. Por quê? Mas ela tem 12 anos. Por que eu vou dar essa outra? É porque os estudos mostram que a gente consegue ter uma boa imunidade dando a segunda dose. Não há necessidade de você mudar para uma dose de tampa roxa, de 12 anos ou mais. Eu estou vendo, se vocês me permitem, eu estou vendo aqui diversas dúvidas sobre a questão de validade, né? Acho que é importante ressaltar. A vacina tem 6 meses de validade. Uma vez diluída, ela pode ser utilizada após a diluição por até 12 horas. E a vacina na temperatura de 2 a 8 graus, ela tem a validade de 10 semanas, desde que esteja compreendido dentro do período de 6 meses. Ou seja, se vocês receberam uma vacina que ela foi produzida 5 meses atrás, ela não vai mais ter as 10 semanas, ela vai ter apenas 1 mês de validade na temperatura de 2 a 8. Então é isso que talvez trouxe alguma dúvida no início da apresentação. Acho que é importante ressaltar. 10 semanas de validade na temperatura de 2 a 8, desde que esteja dentro da validade final da vacina, que são 6 meses. Certo. Teve essa parte do intervalo entre doses, era uma das que eu observei também. Outra questão que algumas pessoas levantaram foi sobre as vias de administração, algumas perguntando se há outra possibilidade de administrar em outras regiões do corpo, enfim, acho que só reforçar também essa parte do. Então, sobre administrar em outras regiões do corpo, nesse momento, crianças de 5 a 11 anos, elas têm um deltoide formado, portanto, nós temos que dar intramuscular em região de deltoide. Por que a gente insiste nisso? Porque os estudos foram feitos nas crianças com aplicação em deltoide, em músculo do braço. Por isso que a gente mantém essa recomendação.
É claro que se, infelizmente, essa criança não tem condições de receber a vacina em nenhum dos seus braços, em nenhum dos bracinhos, aí realmente a gente vai usar uma opção, como vocês mesmos fazem às vezes, usar a opção de outra região do músculo, por exemplo, o músculo da coxa, que vocês às vezes podem aplicar vacinas na área pediátrica, só de criancinhas pequenas, né? Mas se por algum motivo essa criança não pode receber em nenhum dos dois deltoides, ela poderá receber, porque é melhor a gente dar uma vacina para a criança do que deixá-la sem vacina, correto? Certo, é isso mesmo. Outra questão é em relação ao esquema vacinal, né, das demais vacinas de rotina, concomitante com essa da infantil, ou se há algum problema na vacinação da influenza junto com a Covid, enfim, de vacinar junto com outra vacina do calendário. Eu vou aproveitar aqui, vou colocar para vocês hoje o que o Ministério da Saúde coloca, tá? Então, vocês podem ver aqui que nesse documento, que é a nota técnica que o Ministério da Saúde publicou, eles colocam muito claro que a vacina Covid não é administrada de forma concomitante com outras vacinas do calendário infantil, por precaução. Ainda a gente não conhece como é que poderia ser dado tudo junto. Então, por enquanto, recomenda-se intervalo de 15 dias, ok? Aproveitando que você está com a nota técnica, tem Claro. algumas pessoas perguntando sobre priorização de se imunossuprimido vai poder ser vacinado, qual que é a recomendação. Então, acho que a gente pode aproveitar e mostrar que no final dessa nota, Já estou isso indo quem lá. orienta é o Ministério, né? Então, isso. A orientação, o que eles estão recomendando é que vai ter uma priorização por comorbidades indígenas e depois vai seguir para a faixa etária. Então, a vacina ela pode sim ser feita para pessoas com comorbidades imunossuprimidas. Tem bastante gente perguntando sobre HIV, sobre outras imunossupressões, então aqui na nota eles já explicam isso, tá? E uma outra questão que eu vi aqui também de perguntas é com relação a alergias, né? Proteína do leite, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite. Não tem contraindicação para essas alergias. A única contraindicação é alergia, reação anafilática à dose anterior. Então, vamos supor que na primeira dose ele fez Comirnaty e teve reação anafilática, aí ele não pode fazer a segunda dose, como a Olga já explicou. E se ele tem alergia a algum dos componentes da vacina já sabidamente, né? Então, é importante olhar lá na bula os componentes e ver se ele sabidamente já tem alergia a algum deles previamente. Um dos componentes que foi, principalmente no começo da vacinação, bem relacionado é o PEG, que é um dos lipídios componentes da vacina, tá? Mas tirando esse componente, a gente não teve nenhuma sinalização de piora, né, de eventos adversos de reações alérgicas a essa vacina. Excelente, Ana, muito obrigada. Esse complemento é muito importante para que todos conheçam melhor o assunto, mas recomendamos que a nota técnica, né, seja lida e relida para que todo mundo tenha as informações. Até, Denise, se você tiver o link, tem algumas pessoas perguntando sobre o link para acessar a nota técnica. E aí tem duas perguntas aqui, Olga. A primeira em relação à Covid, né, se a criança teve Covid ou está com Covid, quanto tempo precisa aguardar até poder vacinar? E sobre sala de vacinação, se precisa ser uma sala específica para criança ou é a mesma sala de adulto? Então, eu acho que esses dois pontos, eles acabam ficando muito com o Ministério da Saúde, né? Até a gente sabe que no plano de operacionalização, até eles falam aqui, deixa eu pegar aqui o plano de operacionalização. Ai, gente, hoje não sei porque não está entrando. Eu queria mostrar para vocês, agora não está indo. Não sei, gente.
mas aqui eles falam realmente da gente poder esperar até essa criança realmente ficar um mês sem o vírus, né? Ou sem o PCR positivo, ou sem os sintomas. Então, começou os sintomas de Covid, você espera um mês para poder realmente fazer a vacinação. No caso de outras doenças febris, a criança tem que melhorar apenas da doença febril. Não há necessidade de esperar mais do que isso, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo projetar. A nota, até complementando, a nota e a Anvisa também solicitaram que a vacina fosse feita em sala diferente. Isso. Mas aí essa recomendação, na prática, vai ser o Ministério, né, que vai dar essa orientação, mas na nota eles pedem sim que seja feita em salas diferentes, justamente para não ter o problema da vacina, trocar as vacinas, né? Dar uma outra vacina ao invés da Comirnaty. Exato. Não estou conseguindo mostrar aqui, não sei o que aconteceu. O que você quer eu mostrar não o tô. plano? Eu coloco aqui no chat o link do plano e da nota técnica. Pode deixar que eu Seria coloco. ótimo, Ana, obrigada. Assim, Por pessoal, favor, eu também não Eu consigo. coloco. Aí, ó, já mandaram a nota técnica. tem gente colaborando aqui com a gente, porque não tá fácil aqui com 1000 pessoas, tá uma doideira isso. Eu vou pôr do plano. Isso. E usem realmente esses 2 documentos como fontes para vocês poderem seguir. É o Ministério da Saúde que determina. E acho que podia pôr também, por favor, Ana, se você puder me ajudar, colocar já o link daqueles materiais que nós mostramos no final, sempre ajuda da nossa tabela e o guia de aplicação. O guia que nós mostramos aqui no final. O do Comirnaty Eu tinha Education? compartilhado. Isso. Eu posso colocar novamente. Você já tinha compartilhado? Desculpa, Já. é que eu não Não, vi. eu vou colocar de novo aqui para Porque eu acho que aquele documento vai ajudar bastante o pessoal. Acho que todos esses documentos vão colaborar para que as pessoas possam ter todas as informações. Exatamente isso. Obrigada, Viti. Imagina, Olga. Eu não sei se a Denise quer comentar alguma coisa, acho que essas partes finais aí das perguntas são mais direcionadas aí ao protocolo do próprio Ministério. Eu não estou conseguindo ouvir a Denise, não sei se sou só eu. Oi. Aí, agora foi. Agora foi. De fato, tá difícil de conectar, começa a travar tudo. Assim, se não é a exibição aqui da reunião, é o site, o internet, eu tento usar, às vezes ele trava. Isso. Tanto as notas informativas, notas técnicas, todas elas que vêm sendo elaboradas aí pela Secovid, elas estão disponibilizadas no site do Ministério. E a gente pede para que, faz esse reforço para que todos acompanhem por lá. Tem bastante informação ali disponível. E a gente vai depois encaminhar também os links direitinho para que vocês consigam ter acesso. Com relação à disponibilização aí das seringas, acho que algumas pessoas perguntaram com relação ao envio, tudo isso também deve ser fornecido a Secovid até, eu creio que não sei dizer quem daqui da Secovid que está participando também poderia complementar, mas tudo vai ser disponibilizado a tempo e de forma a atender as necessidades, para a operacionalização desse momento agora de vacinação desse grupo. Deixa eu ver. Tem bastante gente perguntando. Desculpa te interromper. Pode falar. Tem bastante gente perguntando sobre crianças acamadas. A gente não tem na nota técnica, quem vai fazer essa recomendação, né? O Ministério, claro. A gente na nota técnica não tem esse tipo de informação, mas no plano de operacionalização, né? De outubro, que é o último que a gente tem a orientação de fazer a vacinação domiciliar. Então, acho que para essa informação vai ter que esperar um pouco, ou próximas notas técnicas, ou atualização desse plano, porque não tem essa orientação explícita, né, de acamados ou pessoas impossibilitadas de se locomover.
Isso, algumas informações, alguns outros, né, outros detalhes em relação a essa operacionalização, ela deve vir detalhada nas próximas notas. Aí a gente pede para que vocês aguardem, sigam acompanhando a página do Ministério, porque de fato eu também não tenho como passar para vocês porque que a gente não tem nada oficial divulgado ainda, né? E aí, como é outra secretaria quem cuida dessa parte, a gente pede para que vocês aguardem. Acho que essa é importante, Olga, a última que chegou Eu aqui. vi a última aqui. Gente, vacina para criança é vacina para criança e a vacina de adulto é vacina de adulto. Não existe nenhum estudo que mostra a intercambiabilidade em usar uma vacina de adulto para criança, mesmo que diluindo, ou a vacina de criança em dose suficiente para dar para adulto. Entendi a colocação, então posso dar 0,6, que vão ter 30 microgramas do antígeno. Nós não temos nenhum estudo que mostre que isso é possível. Portanto, nós realmente ressaltamos que a vacina de criança deve ser feita na faixa etária indicada de 5 anos até 11 anos, 11 meses, 29 dias, e a vacina que é para pessoas de 12 anos acima deve ser mantida assim. Não é possível fazer essa correlação que vocês falaram agora aqui no chat. Por favor. Isso, parece que ainda está tendo uma confusão, né, com relação ao intervalo das doses. Tem gente ainda querendo confirmar se é de 8 semanas. Deixa eu ver se teve mais alguém. Algumas perguntas em relação a insumos, Denise, de quais serão as seringas que serão recebidas. Isso, elas vão ser distribuídas, né, a tempo de operacionalizar, enfim, a imunização de toda essa população pediátrica. E aí a gente pede para que vocês aguardem mesmo que isso deve ser conduzido aí pela Secovid, tá bom? Nos próximos dias. Eles já devem estar prevendo isso, né? Não só a chegada da vacina, mas também os insumos de forma a viabilizar a vacinação. Existem alguns pontos sendo discutidos aqui, perguntados, mas realmente a gente não vai ter algumas respostas que o pessoal quer. Eu acho que aí tem que ser discutido realmente internamente, como erros de administração, criança que acabou recebendo a vacina de adulto. Isso vai ter que ser uma discussão interna de vocês, porque para nós é uma vacina que foi dada de forma errada, é inclusive um evento adverso. E sobre toda essa parte de como vai ser feito para vacinar a população rural e tudo, isso daí é algo que vocês devem discutir internamente, não é isso, Denise? Isso. Eu acho que agora, ó, eu estava aqui presa conversando com a Soneca, ela está aqui perto de mim, porque tem bastante coisa aqui no chat, às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Eu sei. Mas é isso, eu vou fazer só um apanhado geral. Eu acredito que a boa parte com relação à disponibilização das seringas, do material, isso vai ser disponibilizado, como eu disse, o Ministério, né, já está atento em relação a isso. Com relação à validade de 10 a 12 semanas após o descongelamento, acho que essa parte também já foi respondida, né, com relação a... São 10 semanas de validade após o descongelamento ou após transferência para temperatura de 2 a 8. O que foi falado em 12 são 12 horas de validade após a diluição. Tá. Tem gente perguntando aqui também se vai ter algum vídeo explicativo sobre o treinamento. Aí acho que é só reforçar, né,
Olga, o que você apresentou aí no final, que são as vias de comunicação, né, os folhetos, enfim, os PDFs que estão disponíveis e abertos ao público em geral. Exatamente. Exatamente, Denise. Nós não vamos ter, neste primeiro momento, um vídeo como tínhamos do de adulto, tá? Nesse primeiro momento, porque é muito semelhante, apenas mudam quantidade, mudam a dose, e a gente achou que fica mais fácil vocês terem as tabelas e terem o guia. Vai ficar mais fácil para poder seguir, porque isso vocês vão poder até aplicar na parede e poder seguir sempre lá. O vídeo sempre é mais difícil, esse fica mais fácil. Isso. Olga, só mais uma observação que o pessoal perguntou, alguém perguntou aqui a respeito da observação de crianças após a aplicação, se tem por quanto tempo ela deve ficar em observação após a administração da vacina. Na Acho que é só bula, fazer um reforço. na bula do nosso produto, nós falamos sempre 15 minutos, é muito importante por causa de observação de alguma reação mais forte, e no Ministério da Saúde, na nota técnica, a gente vê que eles falam em 20 minutos. Então, está muito perto, 15 minutos, 20 minutos. O importante é observar um pouco. Oi, outra pessoa perguntou aqui ainda sobre a diluição, se ela pode ser diluída na sala de vacina e levada para outros locais. Acho que no caso de pessoas, né, impossibilitadas de se locomover até a unidade. Desde que você mantenha a refrigeração de 2 a 8, pode ser feito esse transporte para ser administrado extramuro. Uma pergunta aqui também em relação à bula. Sim, está disponível neste website que nós compartilhamos também a versão da bula atualizada, incluindo as doses pediátricas. Tá? Ele vai te levar para um link para o site da Pfizer, onde você tem tanto a bula para paciente quanto a bula para profissionais de saúde. Oi, Olga, eu vou pedir só para você reforçar também mais uma questão em relação às crianças que têm cardiopatia ou que têm HIV, que teve algumas questões sobre isso lá em cima, e agora, pelo visto, ainda teve mais alguém que perguntou aqui. Ok. As crianças que têm comorbidades e, por exemplo, imunossuprimidos, pessoas que são portadoras de HIV, podem tomar a vacina sem nenhum tipo de problema. Inclusive, crianças que já tiveram miocardite podem tomar a vacina. Existe até uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e foi feito até um material junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é muito importante fazer essa vacinação. Então, não há necessidade de evitar a vacina para essas crianças que já tiveram até miocardite. Pode dar a vacina sem nenhum problema, e também para as crianças imunossuprimidas, crianças que são portadoras de HIV, ok? Certo, acho que aqui das últimas perguntas, tem alguém perguntando se vai ter dose adicional. Aí, recomendação de miocardite já acabou de responder. Aplicação preferencialmente de caso não seja possível aplicar no deltoide, se teria outro local recomendado. Desde que seja intramuscular, é importante que realmente seja intramuscular. Como estamos falando de criança, talvez uma criança muito pequenininha, a gente sabe que a rotina de vocês, às vezes, não é dar em deltoide das crianças pequenas, vocês acabam fazendo na face nossa, na coxa, me faltou o nome, gente. Pastolateral. Obrigada. Nossa, deu um branco.
no vasto lateral da coxa. Tem alguém perguntando se tem alguma orientação em relação à agulha para diluição, se tem alguma especificação. Então, nós colocamos a agulha para diluição, nós colocamos a de calibre 21, mas eu acho que tem que se ver o que vocês estão habituados a utilizar, né? Aí fica com o Ministério da Saúde. Estão perguntando aqui se crianças que testaram positivo, mas não apresentaram sintomas, se vacina ou se aguarda. Então, as crianças que testaram positivo e não apresentaram sintomas, pelo plano de operacionalização, a gente sempre está escrito lá que deve-se esperar 1 mês para fazer a vacinação. No plano de operacionalização, é uma recomendação aí do plano. Certo, vamos aqui caminhando já para a última, para a gente poder encerrar dentro do prazo. Uhum. Tem alguém aqui perguntando também se crianças com síndrome gripal, se é recomendado aguardar e quantos dias para elas poderem se vacinar. Então, numa síndrome gripal, se a gente não sabe se é realmente Covid ou não, é só um resfriado ou só uma síndrome gripal, a gente sempre recomenda que a pessoa, a criança, esteja bem, sem nenhum sinal de agudização, quer dizer, sinais de febre, sinais de doença, que ela esteja bem para poder receber a vacina. E tem que estar também pelo menos 24 horas afebril. Isso. Certo, pessoal. Acho que agora a gente já vai caminhando aí para a finalização, né, da capacitação. Então, como foi apresentado no início pela Brielle, a gente vai ter aí ao longo dessa semana mais alguns eventos, né, mais alguns horários para apresentação novamente dessa capacitação com o público que não pôde participar hoje. A gente orienta que todas as dúvidas que vocês tiverem ainda, né, depois ao acessar lá as informações que estão disponíveis no site do Ministério, por meio dos links que já foram colocados aqui, e também lá na página da Pfizer, com todas as orientações que foram hoje explanadas e detalhadas aqui com vocês. Os nossos canais, né, tanto do Ministério como da Pfizer, estão aí à disposição, para que vocês possam entrar em contato e a gente segue daqui. Quero fazer agradecimento também já aqui em nome do Ministério, em nome da equipe, né, da rede que está acompanhando todas essas capacitações ao longo dessa semana, a Pfizer, né? Obrigada também pela parceria e pela apresentação. Obrigada, Denise, obrigada a equipe aí do Ministério. A gente que agradece. Boa parte da equipe teve gente que precisou sair por conta de outras reuniões, outros eventos, então eu faço deles a palavra também de agradecimento, tá bom? Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Uma boa tarde, Obrigada, uma boa semana para todos.